questão que estará na sua prova, aula 28, frente 2. Vamos falar sobre pilhas, baterias, pilhas em geral, tá? Fica ligado nessa aula super importante, vou te explicar o que é um ânodo, do que é um cátodo, do que acontece no ânodo, do que acontece no cátodo, fica ligadão, beleza? Lembrando, lá no final da aula a gente resolve alguns exercícios juntinhos, na descrição desse vídeo tem o link lá pro nosso grupo, para você ter acesso à lista extra para você treinar. E também, lindinho, ó, não deixa, se você está assistindo toda a nossa playlist até agora, tá já comendo desde o começo, dá o seu like e se inscreve se você está conhecendo o Prof agora e se você gostar da aula, beleza? Boa aula, meu lindinho! Muito bem, quando a gente fala de eletroquímica, galera, que já está aparecendo para você aí na tela, tá? O que você tem que tomar um cuidado aí na hora de resolver? A eletroquímica, ela vai estar fundamentada no potencial eletroquímico, tá? O potencial eletroquímico é uma grandeza medida que é a capacidade de um elemento, de uma substância, ganhar ou perder elétrons. Está sempre em volt. E como eu tenho ganhar ou perder elétron, eu tenho que ganhar ou perder elétron para alguém. Então, esse potencial eletroquímico, ele é calculado sempre em comparação. Geralmente, os potenciais eletroquímicos são calculados em comparação com o eletrodo padrão de hidrogênio, que está aqui, ó, EPH. Não sei se é isso, galera, mas a sociedade científica estipulou que o hidrogênio vai ter um potencial eletroquímico igual a zero. Tá? Então, o potencial eletroquímico dele é igual a zero. Fechado? Boa. Então, cuidado aí. Não está aparecendo para vocês? Aí, vamos ver se está aparecendo. Potencial eletroquímico igual a zero. Beleza? Show. Então, cuidado, por favor, lindos. Então, comparado com o potencial do hidrogênio, o hidrogênio é zero. Não precisa nem buscar em tabelinha. Lembra que o hidrogênio é zero. Tanto ao receber elétrons quanto ao perder elétrons, por isso que a flechinha aqui é em equilíbrio, certo? E o que seria esse potencial de redução? Potencial de redução é exatamente isso que o nome diz, tem potencial para aquilo acontecer. Vai ser a medida que diz qual é a possibilidade de um elemento receber elétrons. E quanto maior for esse potencial, meus lindos, quanto maior for o valor do potencial de redução, maior é a chance de sofrer redução. Mais sofre redução. Aí vem a jararaca lambisgoia da prova do Enem e coloca maior caráter oxidante. Maior caráter oxidante. Maior caráter oxidante. Tá? Então, cuida. Maior caráter oxidante quer dizer que ele tem maior chance de reduzir, tem maior potencial de redução. E o potencial de oxidação? Quem tem o maior potencial de oxidação, que eu vou chamar de oxi, maior é a chance do quê? De sofrer oxidação. Sofre oxidação. Mais sofre oxidação, maior é o caráter o quê? Redutor. Então, cuida com esses termos que nós vimos na aula passada. Quem oxida, perde elétron. NOx aumenta, agente redutor. Caráter redutor. Tudo bem? Então, lindos, a oxidação e a redução são processos contrários, né? Não existe oxidação sem redução, não existe redução sem oxidação. Mas qual que é o contrário de oxidar? É reduzir. E aí o prof gostaria que você colocasse no seu coraçãozinho isso aqui, ó. Nossa, ficou horrível. Colocasse no seu coração isso. O potencial de redução nada mais é que o potencial de oxidação com o sinal trocado. Então, se o meu potencial de redução é 10, o meu potencial de oxidação é menos 10.
Então anota isso, tá, lindos? Deixa bem bonitinho anotado aí para vocês esse esquema falando sobre os dois potenciais. Beleza? Boa. O que vamos trabalhar também? Com a diferença de potenciais, com a nossa DDP. Diferença de potencial. Lá na física ele chama de DDP. A IUPAC recomenda sempre você fazer assim, ó. IUPAC é aquela que dá os nominhos e tudo mais, né? Fazer o potencial de redução de quem reduz menos o potencial de redução de quem oxida. Tá? Então, sempre o mesmo tipo de potencial. A IUPAC recomenda você fazer com os potenciais de redução. E isso, galera, vai dar uma informação muito importante para nós, tá? Mas muito importante mesmo. Se a diferença de potencial DDP for maior que zero, for positiva, eu tenho uma troca de elétrons que acontece de forma espontânea. Naturalmente, eles vão trocar de elétrons. A troca ocorre naturalmente, espontaneamente. Agora, se a DDP for menor que zero, a reação é não espontânea. É não espontânea. Ela precisa ser forçada para acontecer. Ela não vai acontecer a não ser que você force. Como, por exemplo, recarregar o seu celular. O seu celular não recarrega sozinho. Você tem que induzir ele a recarregar. Então bota na tomada, coloca no carregador portátil, coloca no carregador por indução. Não sei como você carrega o seu celular. E se a DDP der igual a zero, se a DDP for igual a zero, desculpa, galera, a gente tem um equilíbrio químico. Então, pode acontecer da gente ter um equilíbrio químico acontecendo numa questão que envolve eletroquímica? Sim. Sim. Beleza? Tudo bem? Então, anota aí, por favor, lindinhos. Isso vai ser importante. Daqui a pouco resolveremos alguns exercícios, tá? Daqui a pouco resolveremos alguns exercícios que são bem importantes aí na aula de resolução. Boa! E aí, onde a gente aplica? Galera, principal aplicação de diferença de potencial é na proteção catódica, principalmente na ideia de metal de sacrifício. O nome que a gente usa, ó, metal de sacrifício, é um metal que se sacrifica por outro, para proteger outro. E se sacrificar é oxidar. Então, o metal de sacrifício, ele vai ter sempre o maior potencial de oxidação ou menor potencial de redução. Ele se sacrifica para proteger outro material, que é mais importante na estrutura. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo lá, ó. Vou fazer um desenho caprichado aqui, hein, lindos? Ó. Ah, professor, você capricha nos desenhos que eu sei. Então, pegar um barco, um navio, dentro da água. E esse navio tem ferro, né? E o potencial de redução do ferro é menos 0,36 volts. Minto, menos 0,44 volts. Menos 0,44 volts. Esse é o potencial do ferro, certo? O que acontece, galera? O ferro, em contato com o oxigênio que está aqui, em contato com o oxigênio que está na água, vai oxidar, vai corroer, e aí o navio ia enferrujar. Mas isso não acontece. Por que isso não acontece? Porque nós vamos usar metais de sacrifício. Nós usamos aqui, ó, barras de zinco. O zinco
tem um potencial de redução de menos 0,76 volts. Agora sim, menos 0,76 volts. O potencial do zinco é menor. Então, como o zinco tem um potencial de redução menor, ele se comporta como um metal de sacrifício. E o que isso significa? Ele vai oxidar mais facilmente. E qual que é o sinônimo de oxidar? É corroer. Então a placa de zinco, com o tempo, ela começa a desgastar, a corroer, mas o ferro fica intacto. De tempos em tempos, o que faz? Coloca de volta a barra de zinco e o navio está sempre o quê? Protegido. O mesmo acontece, galera, em tubulações. Tá? O mesmo pode acontecer e vai acontecer em tubulações que você tem tubulação de aço, por exemplo, que é caro fazer um aço inoxidável, uma tubulação de aço inoxidável, né? Então é muito mais em conta, ó, tubulação de ferro, o potencial de redução menos 0,44 volts, com o oxigênio que está no ar, se estiver se estiver por baixo da terra, com a umidade e o oxigênio que estão, você vai ter esses problemas. O que acontece? Geralmente a gente pega e liga nesse tubo um fio e vai até a superfície e lá a gente coloca um metal de sacrifício. Às vezes magnésio, às vezes zinco, depende muito, tá? Aqui como o prof está usando zinco, vou usar zinco de novo. Mas pode ser qualquer outro metal que tenha um potencial de redução menor que o ferro. E aí o que acontece? Enquanto estiver conectado, tem que estar conectado aqui, hein, galera? Ó, tá conectado a chapa no tubo. Você tem a corrosão. Tempos em tempos, é só trocar a placa e fica protegido, tá? Então assim, ó, vai fazer Enem, meu, é certeza absoluta que você vê na prova do Enem uma questão de proteção usando metal de sacrifício, tá? É bem provável que você vai encontrar uma questão falando sobre metal de sacrifício. Daqui a pouco a gente resolve alguns exercícios. Beleza. 2 aplicações nessa aula, a terceira aplicação eu te mostro na próxima aula, que é a eletrólise. Nessa aula, pilhas. Deixa o prof ajustar aqui para ficar maior. Aí. Pilhas. Galera, pilha, eu preciso da sua atenção. Então vamos fazer o seguinte, só presta atenção agora, depois você pausa o vídeo e antes da gente terminar, você copia, tá? Vamos fazer assim. Então olha só, pilhas ou baterias também são chamadas de células galvânicas, tá? Aparece para você como células galvânicas. Ela é uma reação de oxirredução que acontece de forma espontânea. Então a DDP de uma pilha é sempre um valor o quê? Positivo, tá? Se ela é uma reação de oxirredução que acontece de forma espontânea, a troca de elétrons vai acontecer espontaneamente. Essa troca de elétrons acontecendo espontaneamente, eu tenho aí a possibilidade de criar corrente elétrica, porque se eu fizer esses elétrons passarem por um fio, eu vou ter a corrente elétrica sendo formada. Faz sentido. Então, numa pilha, você tem sempre uma reação química produzindo corrente elétrica. Beleza? Muito bem. Então, importantíssima essa parte teórica. Agora, quer resolver todas as questões de pilha? Eu vou te mostrar isso na próxima, na aula de resolução de exercícios, tá? Na parte 2 aqui dessa aula. Você vai usar esse esquema que o prof vai te mostrar aqui agora. Quando a gente fala de uma pilha, a gente tem sempre, lindos, sempre 2 polos. Eu vou chamar esse cara de eletrodo A e esse cara de eletrodo B. Tá? 2 polos. Um é o polo negativo e o outro é o polo positivo. Do lado esquerdo, a IUPAC recomenda a gente colocar o ânodo. É recomendado, não é obrigatório. E do lado direito, o cátodo, que são os nossos 2 polos. Tá?
O ânodo é o polo onde acontece oxidação, sempre. O que define o ânodo não é o sinal. O que define o ânodo é o que ocorre, tá? Então, ânodo oxida, vogal, vogal aqui, ó. O prof gosta de fazer sempre essa relação, ó. Vogal, vogal. Ânodo oxida. E o cátodo é o eletrodo onde acontece redução. Ó, consoante, consoante, para nunca mais esquecer. Consoante, consoante. Beleza. Agora sim, na pilha, tá? O ânodo é o polo negativo e o cátodo é o nosso polo positivo. Para não esquecer, pi, pó, cá. Se você estiver estudando à tarde, é uma boa pedida para você dar pause, fazer uma pipoca e terminar de assistir a aula comendo uma pipoquinha, né? Se você fizer isso, claro, faz um story, marca o teacher, que eu quero ver se você fez isso mesmo, tá? Pipoca. O que é pipoca? Pilha. Positivo é o cátodo. Pipoca. Na pilha, positivo é o cátodo, certo? Deixa isso anotado aí, por favor, por favorzinho. Não tem erro. Toda vez que você for comer pipoca, agora você vai lembrar dessa aula. Maravilha, lindos. E aí vamos lembrar, como é que eu sei quem vai oxidar? Pelos potenciais. Quem sofre oxidação tem o maior potencial de oxidação ou menor potencial de redução. E sempre compara dois iguais, tá? E a redução é quem tem menor oxidação ou maior redução. Maior potencial de redução. Então, quando eu for descobrir quem é o ânodo e quem é o cátodo, ou eu comparo os dois potenciais de oxidação, ou eu comparo os dois potenciais de redução. Beleza? Então, cuida com isso, por favor. Legal, lindos. E lembra, quem oxida perde elétrons. E quem reduz recebe elétrons. Então, o que vai acontecer? Os elétrons vão sair do ânodo para o cátodo. Os elétrons vão sair do ânodo para o cátodo. Então, o que começa a acontecer com o A? O A, inclusive, lindos, para que tenha aí a pilha funcionando, eu tenho que ter ele mergulhado, como é uma pilha padrão, em uma solução 1 mol por litro do seu cátion. E o B, 1 mol por litro do seu cátion. Tá, o prof já estava esquecendo de comentar isso. 1 mol por litro do cátion, 1 mol por litro do cátion. Do elemento que está no eletrodo. Então, isso aqui é zinco, que é zinco. Isso aqui é cobre, que é cobre. Prata, prata. Então, o metal que tiver no eletrodo é o metal que tem que estar na solução na forma de íon. E aí, o que acontece? O A começa a perder elétron. E quando eu perco elétron, o que eu viro? Um cátion. Então, com o passar do tempo, o meu A vai se desgastando porque ele vai começando a virar o quê? A mais. Então, o eletrodo começa a corroer, sofre corrosão, perde elétron, mas também acaba perdendo massa. Perde massa. E nesse processo, galera, acaba o quê? Aumentando a concentração do A+. Né? Antes era 1 mol por litro, vai aumentar um pouco agora, porque está vindo esse A+. E o B+? Os elétrons estão chegando e o B+, vai ser atraído para a superfície do eletrodo, depositando na superfície do eletrodo, sofrendo redução. Algumas provas vão chamar depositar no eletrodo como um sinônimo de reduzir. Então você começa a formar o B ali. O B mais um elétron, que está pegando, recebendo, começa a virar B.
acontece um depósito. Então você ganha massa, fica com a massa maior. E o que acontece com a concentração? A concentração do B começa a ficar menor, porque o B está sendo o B+, né? A concentração do B+, fica menor, porque o B+, está reduzindo na superfície do eletrodo. Tá, prof, mas o que isso vai acontecer? Vai acontecer um desequilíbrio das concentrações. E é para isso que serve esse cara aqui, a nossa ponte salina. A ponte salina, ela tende a fazer um equilíbrio dos íons. Aqui começa a ficar carregado de carga positiva e começa a faltar carga negativa. O que a nossa ponte salina faz? Manda ânion para dentro da solução. Vem ânion pela ponte salina. E aqui, ânion vai para o ânodo da ponte salina, cátion vai para o cátodo na ponte salina. E aí você faz o equilíbrio dos íons. Você faz o equilíbrio dos íons. Não necessariamente é o mesmo cátion, tá, galera? Não necessariamente é o mesmo cátion. Geralmente a ponte salina é hidróxido de potássio, cloreto de potássio, depende muito da ponte salina. Não vem ao caso, tá? Mas a ponte salina, ela fecha o circuito e faz o equilíbrio entre os íons. Tudo bem? Boa. Durante o uso, como você está vendo aqui, ó, a concentração do A começa a aumentar. Então, o que começa a acontecer? O potencial de redução começa a aumentar no ânodo. E o de redução começa a diminuir no cátodo, porque começa a faltar B+. Então, escreve isso nesse post-it que o prof deixou aqui, ó. Durante o uso, o potencial de redução do cátodo reduz, diminui. Isso aqui é um temperinho, aquele algo a mais que o prof sempre traz. E o potencial de redução do ânodo, potencial aumenta. Até um ponto em que o quê? Fica zero a diferença de potencial. E aí a pilha acaba. Quando a pilha acaba, a DDP é igual a zero. Ou seja, a pilha entra em equilíbrio. Tudo bem, povo? Anota isso. Por favor, por favorzinho. Muito bem. Para não ter que desenhar isso o tempo inteiro, o que alguns exercícios fazem? O que alguns exercícios fazem para não ter que desenhar isso? Escreve a pilha de um jeito mais simples, faz um esqueminha para representar uma pilha, que é o seguinte. Deixa eu fazer aqui rapidinho. Que é o seguinte, ele vai pegar o que está acontecendo no ânodo, que é o A virando A+, aí ele faz barra, barra, que é a ponte salina, o que está acontecendo no cátodo, que é o B+, virar B. É uma forma de representar a pilha. Show? Vamos fazer exercício para eu te mostrar que é muito, muito, muito de boa questão de pilha. Você vai ver que é sempre a mesma coisa. Confia nesse esqueminha do prof, que é sucesso. Bora lá fazer exercício, galerinha! Bora lá então, galera, para essa nossa aula número 28 da frente 2. Bora lá então? Ele diz assim, ó, primeira questãozinha. Para que uma lata de ferro não sofra corrosão, esta pode ser recoberta por uma camada de um metal que forma uma cobertura protetora, evitando a formação de ferrugem. Considerando somente valores dos potenciais padrão de redução, então todos os potenciais que ele deu aqui para gente são de redução. Beleza?
Qual desses poderiam ser utilizados para prevenir a corrosão do ferro? Lembra, galera, se eu quero prevenir a corrosão de alguém, eu tenho que fazer com que essa espécie reduza. Então, nesse exercício, o ferro deve reduzir. Se o ferro deve reduzir, ele tem que ter o maior potencial de redução. Então, quem vai proteger, o protetor, tem que ter menor potencial de redução. Anota isso que é importante, tá? Então, vamos ver. O ferro vale menos 0,44 volts. Quem vai proteger é quem tem um potencial menor, que é o magnésio e o zinco. Veja que tanto o magnésio quanto o zinco, eles vão ter potenciais menores. Cuidado com o sinal aqui, hein? Então, resposta a letra E. Pronto, acabou. Jogo rápido. O que atrapalha nessas questões de proteção? A interpretação, tá? Então, cuidado aí, por favor. 2, vamos chegar mais perto, cara. Ele fala o seguinte, na 2. A primeira pilha elétrica produzida pelo italiano Alessandro Volta em 1800 consistia em discos de zinco e prata metálicos separados por discos de papelão molhados com a solução aquosa de cloreto de sódio. Desde então, vários outros modelos e combinações de elementos foram sendo propostos. Uma das pilhas mais simples é a de Daniell, a qual é obtida da montagem adequada de semicélulas de cobre e zinco. Então, ele deu as semi-reações. Perceba, eu tenho elétron antes da flecha. Então, isso aqui é potencial de redução. Beleza? Considerando as informações, o cenário for correto. O potencial padrão da pilha ele quer a DDP. Se ele falou que é uma pilha, o que você vai fazer? O E maior menos o E menor. Falou pilha, faz o maior menos o menor. Então, você vai fazer 0,34 volts menos 0,76 volts, certo? Com isso, galera, nossa DDP aqui vai dar 1,1 volt, vai dar um valor positivo e não negativo, então falso. Então, já saberia que não dá para ser negativo porque é sempre um valor positivo. Potencial padrão da pilha falsa. O ânodo de cobre tem polaridade negativa. Pera, quem que vai ser o ânodo, galera? O ânodo é quem oxida. E quem oxida é quem tem o menor potencial de redução. Então, nesse caso aqui, é o zinco e não o cobre que vai ser o nosso ânodo. Então, também está falsa. Vamos riscar essa falciane. Não é o cobre, é o zinco. O potencial do cobre é 0,34 volts. Olha só que sacanagem. Isso aqui é 0 virando mais 2. Isso aqui é uma oxidação. E aqui ele está de mais 2 virando 0. É uma redução. Então, o potencial de oxidação é 0,34? Não, galera. É menos 0,34. Porque se eu invertir a reação, eu vou inverter o sinal. Tudo bem? Fechado? Legal. Então, só sobrou a letra E verdadeira para a gente. O ânodo é formado pelo zinco. A gente viu lá na letra C. Maravilha. Cuidado com essas interpretações de questões de pilha. Você acerta, a galera que concorre com você erra. Vamos embora. 03. Uma célula eletroquímica constituída por eletrodos de zinco e cobre em soluções de seus respectivos íons é apresentada na figura. Que célula é essa, galera? Isso aqui, o que seria? Eu tenho ponte salina, eu tenho eletrodos dentro de suas soluções, dos respectivos íons, eu tenho uma pilha, certo? Ele fala, dados os potenciais padrão de redução, ele deu do zinco e do cromo. Sobre a célula eletroquímica foram feitas as seguintes afirmações. Parou. Vamos lá? Olha só. Olhei para a questão, os elétrons estão antes da flecha. Então, isso aqui é potencial de redução. Beleza? Boa. O maior potencial de redução vai reduzir. Está aqui. O maior reduz. E o menor oxida. Não, prof, 74 é menor que 76. Só que olha o sinal.
né? Então, cuidado, menos 0,74 é maior que menos 0,76. Então, quem oxida é o nosso ânodo, que é o polo negativo. E quem reduz é o cátodo, que na pilha é o nosso polo positivo. Não esqueça disso. Beleza, então. Quanto vai dar a DDP? Quanto vai dar a DDP? É o maior, menos 0,74 volts, menos o menor, menos 0,76 volts. Nossa DDP vai dar 0,02 volts. Show? Essa é a DDP. Beleza, vamos lá, vamos montar tudo logo. Qual que é a reação que acontece no ânodo? No ânodo é oxidação, é o zinco que vai oxidar. Só que essa reação é de redução. Então, o que eu faço com ela? Inverte. O Zn vai virar Zn mais 2 elétrons. E o cátodo, galera, quem vai ser? O cromo, cátodo reduz. Então, eu já mantenho os elétrons antes da flecha, certo? Então, por que eu inverti a reação do zinco? Porque ele precisa oxidar, eu preciso ter elétrons depois da flecha. Boa. Vamos encontrar a global? Só que para encontrar a global, lembra, o número de elétrons trocados deve ser o mesmo. Eu tenho 2 elétrons saindo do ânodo e 3 chegando no cátodo. Então, para ficar certo, eu vou multiplicar em cima por 3 e embaixo por 2. Vai ficar 3, 3, 6, 2, 6, 2. E agora eu posso cortar, ó. Corta, corta. Beleza? O que sobrou para mim? Sobram 3 zincos, 2 cromos mais 3, formando 3 zinco mais 2 cromos. Beleza? Dica para quem vai fazer específica, que tem que escrever. Na específica que você tem que escrever, galera linda, coloque sempre a espécie que veio do ânodo na frente da espécie que veio do cátodo. Então, ânodo, cátodo, tá? O corretor vai achar super legal. Beleza? Vamos ver o que a questão está falando com a gente. Feito isso, ele fala: 1. A leitura do voltímetro indica um valor de 0,80 volts. Falso. 2. O eletrodo de zinco é o polo positivo. O zinco é o polo negativo. Falso. Os elétrons fluem do zinco para o cromo. Opa, lembra, os elétrons vão sempre do ânodo para o cátodo. Então, verdadeira 3. 4. O compartimento catódico contém um eletrodo de zinco. Não, falso. O zinco não é o cátodo, o zinco é o ânodo. Então, anódico. Beleza? E 5. O processo realizado é espontâneo. Sim, galera, toda pilha é um processo espontâneo, onde a DDP vai dar um valor positivo. Beleza? Maior que 0. Não tem erro, galerinha. Não tem erro. Você detona. 3 e 4 corretas, se eu não me engano, é de marcar. 3 e 5 corretas, perdão. Letra E. Boa. Última questãozinha. Bora lá. Mesma história. Questão de número 4. Figura apresenta uma célula voltaica utilizada na medida do potencial de redução a 25 graus Celsius. O eletrodo padrão de hidrogênio tem potencial de redução igual a 0. Ele nem precisaria ter falado isso, porque a gente já sabe. A concentração das soluções de íons H+, N mais 2 é 1 mol por litro. Beleza. Utilizando separadamente placas de níquel e cobre e 2 soluções de níquel e cobre, verificou-se que o níquel e o cobre apresentam potenciais padrão de redução de menos 0,25 volts e mais 0,34 volts. Escreva as equações de redução, oxidação e global. Determine o valor de potencial padrão de redução do zinco. Então, olha só, galera. A letra A, ele quer saber do zinco. Perceba aqui uma coisa. O potencial, ele já falou que o H2 é o nosso polo positivo. Então, aqui vai estar o nosso cátodo. E o zinco é o nosso ânodo. Certo? Então, o que acontece no ânodo? Oxidação. Então, o nosso zinco está oxidando. O Zn
oxida, perde elétron, elétron depois da flecha, Zn mais 2. Prof, como é que você sabe que são 2 elétrons? Devido a esse NOx que está aqui, ó. Então, Zn vira Zn mais 2, ele perde 2 elétrons. Então, 2 elétrons saem pelo fio. Legal. E o cátodo? O cátodo é a reação de redução do H+. O 2H+, mais 2 elétrons, formando H2, que é gasoso. Prof, como é que você sabe que o H2 é gasoso, tá? O H2 é gasoso, galera, porque a gente vai ter esse carinha aqui formado. Beleza? Boa. Faz a global, por favor. A global. Soma. Vou somar. Somei. Corta elétron que sai com elétron que chega. E vai sobrar o zinco mais 2H+, formando zinco mais 2 mais H2. Essa é a global. Só que também quer a DDP. A DDP é o E maior menos o E menor. Ou, como você não sabe do zinco, porque você sabe o total, a DDP está aqui em cima, ó, mais 0,76 volts. Lembra que o zinco, como ele é o ânodo sempre tem o potencial de redução que é menor. Então, você vai ter aqui, ó, 0,76 volts é 0 volts, que é o maior, que é o caso do hidrogênio, menos o E menor, que é o E do zinco reduzindo, né? Então, zinco mais 2 para zinco. Então, fazendo a matemática, ó, esse cara que está negativo, eu vou passar para lá positivo. E esse que está aqui positivo, eu vou jogar para lá negativo. Então, vai ficar o E de redução do zinco é menos 0,76 volts. Tá aí a resposta da letra A. Beleza, galera? E a letra B, veja se ficou alguma dúvida, pausa, volta, qualquer coisa, manda pra gente lá no Instagram. B. Para a pilha de níquel e cobre, calcule a DDP e indique o eletrodo positivo. Bom, do níquel, ele deu potencial de redução do níquel, níquel mais 2 para níquel, ele deu, vale menos 0,25 volts. E ele deu potencial do cobre mais 2 para cobre. Isso que é mais 0,34 volts. Tem um exercício que é a DDP. Como é que você vai fazer a DDP da pilha formada entre eles? É o maior menos o menor. Então, isso vai dar para a gente quanto? Mais 0,34, menos com menos fica mais 0,25. Fica 0,59 volts. Tudo bem? Maravilha. Só que ele quer mais alguma coisa. Quem que vai ser o eletrodo positivo? Quem que é o polo positivo? Pi, Pó, K. Pilha, positivo, é o cátodo. Então, aqui o polo positivo é o cátodo. Então, para a gente, o cátodo é quem reduz. Reduz. E quem reduz é quem tem maior potencial de redução. Então, nesse caso, vai ser o cobre. O cobre será o nosso cátodo, polo positivo, e o níquel será o ânodo, nosso polo negativo. Beleza, galera? Boa? Detona aí nos exercícios e qualquer coisa é só mandar. Até a próxima aula. Valeu? Tchau, tchau! E aí, lindinho, gostou dessa nossa aula? Espero que você tenha curtido. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem alguns links muito importantes para sua preparação aí para as provas do vestibular e do Enem. A gente se encontra na próxima aula. Valeu, tchau, tchau!